Olá pessoal, estamos iniciando então nossa quarta aula sobre Supply Chain Management, ok? Iniciaremos essa aula então retomando aqui um assunto que falamos bastante na última aula, apenas para maior memorização, né, sobre as barreiras à integração do Supply Chain, não é? Existem obstáculos à integração interna e externa, conforme vimos. Eles são consequência de práticas tradicionais, não é? Estrutura organizacional, otimização do conjunto, né? A cultura da empresa, tipo de empresa, como ela é formada, quantidade de sócios, essas coisas. Um sistema de mensuração, estrutura funcional, né? Como são os processos internos, se eles são adaptáveis, se eles são flexíveis, né? Umas empresas são mais rígidas do que outras. A propriedade do estoque exagerado, ou seja, algumas empresas produzem, né, elas dão mais ênfase à produção do que à produtividade. Eu gosto de fazer em grandes lotes, fabricar em grandes lotes, aproveitar o meu recurso produtivo da maneira como eu enxergo ser melhor, ok? Isso traz grandes problemas para qualquer tipo de integração entre empresas que têm sistemas de pensamento diferenciados, ok? Tecnologia da informação, não é? Essa troca de informações, ela somente é bastante eficiente quando você tem ferramentas de tecnologia da informação aí, que é um recurso-chave, não é? Conversando, trocando essas informações, mandando e recebendo informações em tempo, né? Em tempo hábil, online, não é? Em tempo real, ok? E a capacidade de transferência do conhecimento. Conhecimento é poder, não é? Algumas empresas, algumas pessoas ainda pensam assim, então não compartilham o conhecimento. É aquela coisa que falamos sobre restrições, não é? Entre eu vou transferir todo o meu poder, todo o meu conhecimento para outras pessoas, para outras empresas. Então, isso é uma grande barreira à integração do supply chain, tá? Digamos que o sistema, né, supply chain management, seja a maior dificuldade seja essa, tá? As empresas têm seus limites, elas fazem a integração apenas a um certo ponto e não vão adiante, o que deixa, né, a desejar quando falamos de integração, quando falamos de controle da cadeia de suprimentos como um todo, ok? A gestão da incerteza operacional, aquela incerteza, não é, da qual o objetivo da logística é reduzir essas incertezas dos ciclos de atividades, não é? As incertezas de falta de estoque, de previsão de demanda, de ponto de venda. O grande dilema aí é a combinação aleatória, né? Assim, a variância que pode gerar aí dentro dessas incertezas de informações que não são fornecidas dentro da integração e que causam aí, né, toda uma variância muito grande entre o planejado e o efetivamente ocorrido. Então, quando você tem um planejamento ruim em função de informações não trocadas, não evidenciadas, não é? Você acaba tendo uma variação muito grande. Então você planejou 100 e vende 1000. Isso, na verdade, porque o mercado ali, as empresas que participam daquele mercado, elas não trazem a informação com precisão, né? Ou por defender, né, aquele conhecimento, né? Não vou passar o meu conhecimento para você, ou por deficiências mesmo, né, técnicas, dos seus componentes ali, dos seus recursos humanos, né? Enfim. A estrutura do próprio ciclo, né? Como é esse ciclo logístico, né? Quem está envolvido, quais são as empresas envolvidas, enfim, quais são aí as ferramentas, né, que cada uma dispõe, né? As condições operacionais, ou seja, a operação de cada empresa, não é? As pessoas envolvidas, a quantidade de recursos humanos envolvidos nessas operações, de tecnologia e outras coisas mais, ok? E qualidade das operações logísticas, né? Qual é a qualidade que é exigida, qual a qualidade
buscada nesse mercado, né? Como todos enxergam a qualidade. Qualidade como, né, de um ponto de vista de conceito, não é assim? Como que eu trabalho com a qualidade em tudo que eu faço, desde as minhas ações, as minhas operações, ao meu planejamento, enfim. Tudo isso reflete na cadeia logística. Tudo isso são incertezas que precisam ser trabalhadas, não é? Qual que é o ciclo das atividades logísticas, né? Qual que é o ciclo de suprimentos, então? Apenas retomando também aqui o que já foi bastante discutido em todos os momentos, aí, em várias das nossas aulas. O ciclo de suprimentos, então, ele é seguido aí pela fonte de materiais, não é? Fábricas de componentes são materiais diretos e indiretos, né? Ciclo de apoio à manufatura, todos aqueles setores que trabalham em apoio à manufatura, não é? Como manutenção, engenharia e outros, atividades de montagem, linha de montagem, que também é um processo, embalagem também, não é? Depósito de distribuição, ciclos de distribuição física, né? Que são aqueles depósitos ou aqueles pontos que eu utilizo para fazer o cross-dock, né, de cargas que vão percorrer longas distâncias, que eu faço de forma conjunta, né, até um certo ponto, e de lá eu faço a distribuição em outros veículos menores. O próprio cliente vai participar do ciclo, claro, né, é a ponta mais forte, é quem nós queremos mais conhecer e mais nos dedicarmos. A rede de logística flexível e multifacetada, ou seja, todas as multifunções, todas as facetas, todas as caras, todos os modais, não é? Todos os serviços embutidos de tecnologia, de seguros, de transportes, não é? Toda a minha flexibilidade, não só de ações de logística reversa, enfim, né? Tudo que está envolvido dentro da logística como um todo. E o ciclo básico de fabricação, não é? Economia de escopo, não mais de escala. Quando nós falamos em economias de escala, nós queremos sempre produzir, ou comprar, ou fabricar a maior quantidade possível para reduzirmos os custos. Então, nós aqui falamos de ênfase à produção. Quando nós falamos de escopo, nós estamos falando de ênfase à produtividade, ou seja, ao just in time, a assertividade no controle dos estoques, no atendimento ao cliente, não é? A demanda puxa, né? A fábrica que puxa fornecedores. Então, o escopo é mais importante do que a economia de escala, porque no escopo eu ganho não só quantidade, preço, sendo que eu vou transformar todos os meus processos logísticos e de produção muito mais flexíveis, não é? Eu vou ganhar em qualidade, eu vou ganhar em assertividade, não é isso? E vou melhorar a minha lucratividade, vou melhorar os meus processos, vou motivar mais as pessoas. Tudo isso é fundamental, ok? Quais são as formas de organização, né? Nós temos aí a fragmentação, uma estrutura funcional fragmentada, né? Uma área industrial, por exemplo, ok? Você tem vários pontos da fábrica, cada um controladas, vamos dizer assim, por um supervisor diferente, né, dentro da fábrica. Cada processo é considerado uma parte da fábrica, não é? E essa parte da fábrica tem lá a sua política, o seu conceito, o seu modo de encarar, né, o dia a dia, os problemas, enfim. E você tem aquela agregação funcional, ou seja, onde você trabalha mais em células, né, num conceito mais de células de produção. No primeiro estágio, você faz o agrupamento, né, de todas as funções, você junta ali todos os processos de um mesmo produto, né, ou de produtos de grande escala, por exemplo. Você ainda tem mais agrupamentos funcionais do ponto de vista de cada vez trazer mais processos, não só os produtivos como os logísticos, e aí no terceiro passo mais agrupamentos funcionais,
fluxos financeiros, fluxos de clientes, de atendimento a clientes, enfim. E por último, nós temos a integração desses processos, né? No estágio 4, que você vai fazer uma integração funcional de todos os processos e não mais de atividades. Quando nós juntamos estágio 1, 2, 3, trazemos todas as atividades para dentro, né, de uma função, uma única organização, um único responsável por todos os processos. E quando você faz uma integração entre esses processos, troca de informação, abertura, né, de ideias, enfim, participação além do seu processo, né, participação ativa nos processos seguintes, multifuncionalidade, não é isso? E a última integração é a informatizada, não é? Fazer com que processos que são realizados pelo homem, que não agregam valor às pessoas, né, que não fazem com que as pessoas se sintam motivadas a realizá-los, sejam informatizados, para que os softwares realizem esses trabalhos de forma mais rápida, mais precisa e os seres humanos eles sejam alocados em funções mais motivadoras, não é? Em atividades mais nobres, vamos dizer assim, ok? Da organização vertical para horizontal, ou seja, quando você trabalha lá em fragmentado, você trabalha verticalmente, não é? Do ponto de vista aqui de posição de fábrica, posição de produto, pensando em processos, ok? Quando você horizontaliza processos, é como se você tratasse tudo dentro do mesmo ambiente. E aqui nesse ponto, seria melhor pensar no sistema horizontal como uma célula de produção, ok? Isso seria mais interessante. Recursos de internet na integração, ou seja, tudo aquilo que eu posso usar da internet, que é muito mais ágil do que diretamente por pessoas. E até eu evito grandes investimentos aí em recursos tecnológicos, eu devo dispor, eu devo utilizar, quer ser criativo o máximo que eu puder. Quando falamos em nível de serviço logístico, não é? Falamos daqueles trade-offs, dos custos, não é? Qual a opção que eu vou fazer? Qual é a minha melhor opção? Para calcular a melhor opção, eu tenho que conhecer, não é? As quantidades, os custos, os históricos, as tendências e calcular isso numa planilha aberta, levando em conta todos, né, as três dimensões, todos os recursos envolvidos, ok? Medição do desempenho logístico, é aqueles KPIs para eu medir o meu desempenho, como eu planejei e como eu realizei, ok? Para que eu tenha certeza de que eu obtive os resultados. Exemplos de indicadores de desempenho, todos aqueles indicadores que vimos lá em qualidade são aplicados e mais outros que você possa desenvolver com sua equipe de trabalho, ok? Diferentes tipos de relatórios de desempenho, são os relatórios que você vai desenvolver, né, com o consenso de todos, com fórmulas fáceis que todos conheçam e que você possa colocar em atividade, ok? Bom, então, aqui vimos bastante sobre esses assuntos, né? Quando falamos aí de todos os indicadores lá na área de qualidade, temos vários exemplos, ok? Só para aprofundar um pouco mais, o que é então o nível de serviço, né? É o índice que mede a consistência de todo o processo logístico, ou seja, como que uma empresa é capaz de atender às especificações negociadas com os clientes. A negociação com os clientes é a meta, e aí nós vamos medir enquanto nós atingimos essas metas, ok? Isso, em muitas vezes, no caso de serviços logísticos, faz parte do contrato, ok? Contrato que vai ter ali os indicadores para sabermos o que podemos ter de risco ali naquele ganho financeiro, inclusive, não só operacional, tá bem? Quanto maior o nível de serviço oferecido, mais recursos são necessários, ou seja,
Se você me pede lá uma curacidade de estoque, vamos dizer que eu sou um operador logístico, e eu ofereço um serviço de movimentação, armazenagem e controle de inventário, e você me pede uma curacidade de estoque, de inventário, de 100%, para chegar a esse 100%, dependendo do tipo de produto, eu vou precisar fazer grandes investimentos em tecnologia, em leituras, em etiquetas inteligentes, enfim, leitores óticos, né? Eu vou ter que fazer muitos investimentos em tecnologia de informação também, para fazer realizar inventários rotativos. Para isso eu vou precisar de equipes, não é? Direcionadas para esse tipo de serviço. Então tudo isso requer recurso. Em logística é assim, gente. Quanto melhor você quer, quanto mais resultados você quer, você tem que dispor recursos, tá? Fazer tudo, né, de forma bom e barato nem sempre é possível, tá? Na maioria das vezes, alguns recursos têm que ser planejados. O importante aqui é fazer aquelas medições de retorno que sempre falamos, não é? Para fazer investimentos, calcula-se os retornos, mesmo que sejam apenas retornos qualitativos, não é? Vamos demonstrar a qualidade dos serviços, o quanto isso vai refletir no atendimento ao cliente, para garantir que os investimentos sejam necessários, ok? Os objetivos fundamentais de todos os controles, quais são? Não é? Monitorar o desempenho em relação aos planos operacionais e identificar as oportunidades para aumentar a eficiência e eficácia das operações. Então, todos os KPIs, todos os indicadores que eu disponho, né, dentro do meu sistema logístico, eles vão monitorar o desempenho para que eu possa, no futuro, não é, logo após conhecer o quanto eu estou me aproximando da meta, reprogramar as minhas atividades, né, replanejar, reprogramar ali, colocar, né, a harmonia, fazer uma integração maior dos meus recursos para buscar um maior resultado, um melhor resultado, ok? Adotar a perspectiva funcional, ou seja, olhar todos os meus processos como por uma única visão, né? Como se tudo fosse uma única função e não fragmentado, ok? Processos de recebimento, processo de armazenagem, processo de distribuição separadamente. Olhar todos esses itens num único ambiente, como processos, né, com equipes multifuncionais, fazer com que o meu ciclo logístico seja mais eficiente. Orientação para processos é mais adequada ao ambiente competitivo atual. Ou seja, quando eu olho processos, funções, não é? E deixo de olhar fragmentação, eu generalizo mais os meus recursos, eu torno a minha logística mais flexível, não tão engessada, não é? E quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor. Há uma tendência natural das pessoas de se especializarem em determinadas atividades. Quando elas fazem isso, elas criam resistências, né, para que você consiga integrar. Então, essa cultura da integração, do supply chain, da participação, não é? Da colaboração, da troca de ideias, ela tem que ser permanentemente avaliada, permanentemente discutida e aprofundada, ok? Muito bom. E os níveis de serviço, né? Que metodologia eu posso aplicar nisso, né? Para medir os serviços, né? Identificar os requisitos-chave para os serviços, o que é mais valorizado pelo seu cliente. Então, todo serviço que eu for fazer, seja de transporte, seja de etiquetagem, de separação, de acondicionamento, não é? De shrink, enfim, qualquer tipo de serviço, o que é mais valorizado pelo meu cliente ali, aquele cliente que eu estou atendendo imediatamente, né? E até o cliente do meu cliente, que de alguma forma vai ter algum tipo de benefício, de algum tipo de serviço que eu estou agregando à minha logística. Tem que identificar esses requisitos-chave, ok?
priorizar com foco do cliente nesses requisitos, né, os requisitos-chave, descobrir o desempenho do melhor fornecedor, do principal concorrente e da sua empresa, né, fazer uma leitura, né, utilizar uma ferramenta de planejamento, né, utilizar aqui o SWOT, né, reconhecer suas fraquezas, seus pontos de atenção, reconhecer os seus pontos fortes, né, quais são as ameaças, quais são as oportunidades que você tem. Então, um exercício básico de administração geral aqui, para você conhecer onde você atua e planejar o seu futuro, ok? Definir objetivos para o nível de serviço. Então, qual é o nível de serviço que eu vou querer? Aquele que o meu cliente deseja. Lembra, mais uma vez, qualidade é aquilo que o meu cliente deseja. Nem sempre o nível de serviço mais elevado, ele é adequado, tá? Porque é óbvio que todos queremos o maior, o mais caro, mas nem sempre isso é o mais adequado. O mais adequado é aquele que entende a necessidade do meu cliente e consegue satisfazê-lo, não é? A um custo normal, a um custo de aquisição que eu possa desempenhar um bom papel, ok? Então esse é o objetivo, né, do nível de serviço, o adequado ao meu cliente. Por isso que eu preciso identificar os requisitos chaves lá que são valorizados pelo meu cliente, ok? Projetar o processo logístico adequado, sempre o adequado, né? Nós estamos falando daquilo que é adequado àquele mercado, àquele produto, ok? Grandes investimentos para produtos que não são adequados é desperdício de tempo e de recursos financeiros, ok? Definir indicadores de desempenho para fazer o gerenciamento. Lembra lá que falamos, poucos identificadores, né, calculados de forma simples, né, poucos indicadores que têm fórmulas simples e que dão resultados práticos, sempre de forma imediata, e que você possa ter um gerenciamento, né, tomar ações, não é? fazer com que algumas alterações ocorram no processo em função dos indicadores, em função de como os indicadores estão mostrando que aquela atividade ou aquele processo ou todas aquelas funções em conjunto estão trabalhando, ok? E definir o ciclo de acompanhamento, não é? Eu vou acompanhar isso como mensalmente, semanalmente, quinzenalmente e fazer com que todos participem. Um indicador, ele não pode ser apenas gerencial. Quanto mais você trouxer o indicador para o operacional, mais o operacional vai tomar aquele indicador como dele, né? Como uma responsabilidade, um gerenciamento que ele próprio tem que conduzir, não é isso? Quando falamos lá sobre qualidade, falamos essencialmente que a qualidade é responsabilidade de todos, não é isso? Então, os indicadores, eles são criados para gerenciamento, porém, a participação efetiva de todo o operacional é fundamental. E voltamos a falar então aqui dos trade-offs, né, logísticos, as trocas compensatórias entre fornecedores e clientes, que visam atingir o nível de serviço desejado a um custo ótimo, não é isso? É aquilo que eu olho com tendência para trocar de processos, trocar de postura, não é? Trocar minha política em função de outras políticas que possam ser compensatórias, não é? Que possam me trazer vantagens. Então, às vezes eu altero uma política de estoque em função de bons preços, às vezes eu altero a minha política de distribuição em função da oferta de novos serviços que vão ter um custo melhor ou uma qualidade melhor, enfim. Eu tenho que fazer, porque essa qualidade maior que eu vou atingir, ou atingir clientes que eu não atinjo com com aquele meu paradigma antigo, não é? Com uma nova oferta de serviços, eu vou alterar alguns paradigmas e ganhar novos clientes, ganhar novos mercados. Eu vou ter aí lucros incrementais, vamos dizer assim, não é?
fazer sempre o serviço, né, próprio ou terceirizados, não é? São essas as oportunidades de trade-off que eu vou procurar, né? Olha, eu vou fazer isso eu mesmo ou eu vou terceirizar? Eu tenho que conhecer todos os meus custos, eu tenho que ter indicadores da minha operação para que eu possa procurar parceiros, né? Para que eu possa procurar uma terceirização que vá dali para além, não é? Além do que eu faço, mais do que eu faço, ou seja, que tenha a possibilidade de dar um retorno maior. E a que custo, né? Verificar quais são os custos e se esse retorno maior, ele é compensatório, ok? Eu vou verificar se eu vou fazer ou se eu vou comprar. Então eu posso produzir algo dentro da minha estrutura que faz parte do meu produto. Por outro lado, se eu vender aqueles equipamentos e comprar aquelas peças de outros e transformar aquela minha área produtiva naquilo que eu sou melhor, não é? Então há coisas, não é? Como no comércio internacional. Tem alguns produtos que eu fabrico e que há outros fabricantes mais capacitados, que têm menor custo e que eu posso comprar esse produto por preços inferiores aos meus custos produtivos. Então eu deixo de produzir aqueles itens e passo a adquiri-los, né, de terceiros e utilizo meu esforço e minhas áreas e meu parque fabril para aquilo que eu sou melhor, ok? E a terceirização, o que eu posso terceirizar de processos logísticos, o que eu posso terceirizar de serviços logísticos, não é? Tudo para buscar a produtividade, não é? A lucratividade. A tendência é concentrar-se sempre naquilo que se faz melhor, aqui, ó, nos processos que temos mais conhecimento agregado, ok? Então eu vou me concentrar naquilo que eu sou bom e comprar ou terceirizar ou fazer parcerias com aquilo que existem pessoas melhores do que eu. Eu posso inclusive reduzir custos aqui. Distribuição física, produção, compras, marketing, fornecedores e clientes. Tudo isso vai fazer parte desses processos de pesquisas, não é? O que eu posso terceirizar, o que eu posso comprar, o que eu posso investir, não é? Com quem eu vou me relacionar. Tudo isso faz parte de algum tipo de compensação que eu tenho que levar em conta. Por exemplo, para atender determinados clientes, eu preciso ter uma certa estrutura de distribuição física, que caso eu não tenha própria, eu vou terceirizar, eu vou contratar fora, né? Produção, já demos exemplo, ao invés de produzir, eu compro de alguém, não é? Marketing, unindo forças com alguns grandes clientes que fazem grandes campanhas e que você pode participar indiretamente, você às vezes alavanca que faz grandes campanhas de vendas, enfim. Tudo isso você tem que procurar parceria, tem que ter relacionamentos. E por mais que as empresas, né, tenham aí uma característica de se controlar, né, de não passar informações umas às outras, não é, por temerem a competitividade aí, ou até a deslealdade de alguns setores, né, de algumas empresas, por outro lado, temos sempre que buscar relacionamentos duradouros aí, né, com companhias, com empresas que tenham uma mesma cultura, pelo menos que se aproximem daquilo que nós idealizamos, do que nós pensamos sobre o mercado, sobre o produto que fazemos, não é? Fornecedores e operação, né? Oportunidade de trade-offs aí, ó. Toda operação que eu realizo, eu também vou verificar o que eu posso terceirizar, não é? Por exemplo, minhas próprias operações logísticas, a mão de obra que eu utilizo dentro dos meus CDs, não é? Os equipamentos que eu utilizo, por que eu compro eles? Por que não alugar todos os equipamentos, tanto de movimentação como de armazenagem? E além de alugar, por que não contratar mão de obra de empresas que fornecem mão de obra? E aí eu não tenho todo o trabalho de administrar tudo aquilo que vem junto com a mão de obra. Eu administro, eu como
contratante, vamos dizer assim, administro apenas um único fornecedor e a quantidade de postos de trabalho, ou horas de trabalho, ou serviços executados, enfim. Tudo isso são oportunidades que têm que ser estudadas pelos profissionais dentro da cadeia de suprimentos, sempre buscando a possibilidade de ganhos de sejam em custo, seja em qualidade, ok? E as parcerias, qual que é a importância, né, de toda essa partilha de informações, então? Depois que vence aí essa coisa do receio, do medo, né, daquilo que pode ou não pode ser fornecido de informação a uma determinada empresa, enfim, né, essas alianças e parcerias, elas devem ser construídas, né, sempre com muito consenso, né, e o desenvolvimento, ele tem que ser natural, ele tem que ter a vontade das duas partes de desenvolver aquele canal de comunicação, né, de desenvolver um relacionamento duradouro, né, um relacionamento com ganha-ganha, né, que tenha lucro, que tenha ganho para as duas partes, ok? Com muita ética, né, com muita abertura de informações, aquilo que é importante, né, gente? Eu não vou trocar informações com o meu fornecedor que não fazem parte daquela minha relação, não é? Então, dentro desse meu desenvolvimento de relações de confiança, dentro do supply chain, eu vou, obviamente, trocar informações com ele que tenham relevância para aqueles processos, não é? Para aqueles fluxos, ok? Todas as soluções de conflito, não é? Elas sendo resolvidas sempre de maneira ética e consensual e participativa, e toda a partilha dos riscos também. Não adianta eu fazer parcerias onde todo o risco fica somente com o parceiro. Isso não é parceria, não é, gente? Isso é alguma tática, né? Assim que você acaba dispondo, não é? Para não correr risco. Isso não é legal. Então, assim, a partilha de riscos, todos os riscos têm que ser minimizados, ok? Então, tudo será feito, tentará, né, ser realizado da forma mais competente possível. Quando você reduz os riscos, você nivela os riscos para os dois lados aí da parceria, para que todos participem, né, dessa evolução, desse comprometimento em eliminar os riscos, ok? E os riscos sejam das duas partes. O ideal, então, de toda a cadeia de suprimentos, não é, seria fabricar como os asiáticos, distribuir como os europeus e vender como os americanos, né? Esse é o mundo perfeito. Uma empresa, um segmento, não é, que consegue realizar esse tipo de operação, ele tem tudo para dar certo, não é? Porque os americanos vendem de tudo nessa vida, qualquer coisa eles vendem. Os europeus têm um sistema logístico fantástico que funciona lá dentro da Europa muito bem, excelente. São eles que desenvolvem as melhores técnicas de logística comercial, não é? Os americanos desenvolvem muita coisa na área militar, os europeus muito mais voltados ao comercial, não é? E os asiáticos, que sempre produzem em grande escala, né, com menores custos, tem lá uma estrutura, né, de impostos muito voltada à comercialização de comércio exterior, enfim. Isso seria o ideal, esse é o mundo perfeito para fazer qualquer tipo de avanço, né, de supply chain. O que é uma parceria, né? Uma empresa detentora de uma marca reúne um grupo de empresas com várias competências para colocar um produto ou serviço no mercado. Design, projeto, logística, etc. Ou seja, a partir do momento que eu tenho lá uma determinada marca de um produto, já citamos aqui uma fabricante de materiais esportivos, não é? Que você tem aí a condição de fazer o quê? Reunir um pool de empresas, né? Várias empresas, cada uma com uma competência em uma área, e fazer com que essas empresas trabalhem de forma harmoniosa e interrelacionada para que o seu produto, o seu projeto funcione. Inclusive aí você terá produtores, você terá fornecedores, você terá serviços logísticos, você terá
todos os outros serviços agregados, né, de tecnologia de informação, de seguros e outros, e você praticamente vai montar aí um escritório que administrará todos esses relacionamentos dessas empresas para que o seu produto tenha um ciclo, não é, funcional, e você remunere todo esse sistema de parcerias de forma que todo ele seja reduzido, seja competente. Você, nesse caso, será um grande gestor de competências, não é isso? Porque cada empresa aqui tem uma competência. E você, quando vira um grande gestor de competências, você faz as parcerias funcionarem sem nem mesmo, às vezes, essas empresas falarem umas com as outras. Somente de trocar informação com um único gestor, acaba que todo o processo pode ser melhor, melhor adaptado, não é? Melhor, mais bem difundido, ok? Pressupõe responsabilidade do detentor da marca pelo produto final, ou seja, como eu vou fazer a gestão de toda essa cadeia logística, né, de todas as competências de cada uma dessas empresas, toda a responsabilidade pela marca do produto final, ela é minha. Então eu tenho que garantir que cada uma dessas empresas realize, não é, as tarefas da maneira como eu gostaria que fosse. Dessa forma, o supply chain ele tem uma funcionalidade bastante grande, ok? Nós temos aí alguns exemplos, a indústria automobilística, né? Todas as montadoras da linha branca, né? Geladeiras, fogões, máquinas de lavar, indústrias eletrônicas, né? Computadores, os bancos, né? No caso de serviços aqui, ó, os bancos, todos esses segmentos, eles fazem isso, eles fazem gestão de competências empresariais, ok? Que é, na verdade, gestão de marca, não é? Gestão de serviços, gestão de produtos, gestão de produção. Eles contratam todas as empresas que vão desenvolver os trabalhos para eles e eles apenas fazem o gerenciamento de todo o resultado da cadeia logística, ok? Isso é muito interessante e funciona, não é? Senão essas grandes empresas aí não estariam realizando dessa forma. A aliança, não é? A formação de uma empresa virtual com marca própria que durante um determinado período de tempo desenvolve e oferece um produto ou serviço no mercado. Não é? Então, quando você faz alianças, elas não são para sempre. As parcerias, elas são duradouras. As alianças, elas são em algum tipo de interesse ali, voltado, né, para algum período determinado, ok? O resultado da união de várias competências ainda, né, da mesma forma, gestão de competências, gestão de resultados de empresas, não é? A responsabilidade aqui, ela será do grupo de empresas e não do produtor, né, do dominante, vamos dizer assim, de quem faz a gestão da marca. Aqui todas as empresas estão entrando como sócias, né, praticamente, num determinado evento para aproveitar um determinado mercado, ok? Como, por exemplo, aí uma Olimpíada, né, uma Copa do Mundo, você tem várias empresas dentro das mesmas funções, cada uma com sua competência, dentro da mesma estrutura, com os mesmos objetivos, que é o sucesso daquele evento, e que você tem aí que cada um vai ter a sua responsabilidade dentro desse grupo, não é? E cada um vai colher os seus resultados separadamente, mesmo que tenham formado uma aliança para aquele evento, não é? Você tem aqui outros exemplos, construções de grandes obras públicas. Você tem várias empresas participando daqueles editais, cada uma com a sua responsabilidade e a sua competência. Elas não têm uma parceria duradoura, mas elas têm uma aliança até que aquela obra pública esteja concluída, ok? Junção de companhias, né? Quando você faz joint ventures aí, você já pode fazer uma aliança somente para alguns casos, né? Como pode partir para uma parceria também maior. Portais de serviço, né? Na internet, os portais que dispõem lá, por exemplo, aí
essas lojas de vendas, né, virtuais, que cada um coloca lá os seus produtos. Isso tudo são alianças que você faz, que tem ali um evento, né, um tempo duradouro para que você possa desenvolver uma determinada atividade, ok? Quais são os objetivos da formação de parcerias e alianças? Aproveitar o know-how dos melhores, né? Quando você faz tanto parceria como alianças, você aproveita o maior conhecimento de cada um. O que cada um é competente se junta no resultado, não é? Se junta no objetivo final ali. Todos trabalham numa mesma direção. Melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Isso melhora sem dúvida, porque mesmo que seja uma aliança momentânea, você está fazendo isso sempre muito próximo e sempre com o olho na continuidade do trabalho, porque o que importa é a conclusão do trabalho, não é? A entrega do produto para que todos possam receber, não é verdade? E no caso de parceria, melhor ainda, né? Porque como você tem um responsável que faz com que todos girem e controla, né? E esse responsável controla todos, remunerando toda a cadeia e ao mesmo tempo controlando, integrando uns aos outros, isso reflete diretamente na qualidade do produto, não é? Ganha eficiência operacional, é lógico, porque quando eu sou gestor, estou eu contratando várias empresas, eu praticamente obrigo que as empresas se adequem umas às outras para a continuidade do meu fluxo, né? Do meu fluxo logístico, do meu fluxo produtivo. Caso aquela empresa não se integre, eu vou buscar outras parceiras que possam realizar do jeito que eu quero. Porque nesse caso, eu sou o cliente, eu estou contratando todos, ok? Então, eu que determino as regras do mercado. Buscar flexibilidade, né, de tempo, capacidade, etc. Ou seja, quando eu formo as parcerias, eu busco empresas que tenham essa flexibilidade, né, que possam se adequar, eliminar gargalos, né, trabalhando em turnos a mais ou a menos, não é? Esticando a sua capacidade, melhorando a produtividade, enfim. Tudo isso faz com que essas parcerias e alianças funcionem melhor. Transformar custos fixos em variáveis, os objetivos da terceirização. Tudo aquilo que eu tenho de custo fixo, né, que é a minha fábrica, que são as minhas máquinas, enfim, eu vou transformar tudo em custo variável. Quanto mais eu produzir, utilizando aquela estrutura, menos eu vou gastar. Por isso que é interessante, cada vez mais, sempre pensarmos em custos variáveis e não em custos fixos. Os custos fixos, quando você tem uma estrutura própria, eles são bastante altos, não é? Então, os retornos exigidos pelo mercado são cada vez mais altos. Isso pode comprometer, inclusive, a competitividade em alguns segmentos, não é? Então, às vezes, nesses segmentos, se a gente consegue sair dos custos fixos e contratar tudo terceirizado, fazer parcerias, fazer alianças, nós conseguimos transformar os custos fixos em variáveis e melhorar a lucratividade, melhorar o desempenho, a qualidade, a eficiência, ok? Aumentar o foco, né, no core business da empresa, ou seja, se minha empresa ela é uma empresa de venda, não é? Eu tenho que me concentrar em venda e não em produção. Então, a produção eu deixo para os parceiros, né? Para aqueles que vão fazer alianças ali em busca do meu produto final, do meu resultado final, não é isso? E eu me preocupo apenas com vendas, porque a minha empresa é especializada em vendas, vamos supor, né? Se eu for um distribuidor, por exemplo, né? Se eu for enfim, né? Uma empresa que tem esse core business, né? Esse foco, vamos dizer assim. Ou não, né? Se for outro o meu foco, então eu me concentro naquilo, em produção, por exemplo. Eu conheço muito sobre produção, né? Eu sou especialista em metalurgia, em determinado tipo de aço. Eu vou produzir aquele determinado tipo de aço e o restante, todos os serviços logísticos, armazenagem, compras,
distribuição, né, transporte, eu vou contratar empresas competentes para realizar esse tipo de trabalho, ok? Aproveitar ganhos de escala, né, todos os custos, tempos, serviços. Já falamos bastante sobre ganhos de escala, não é? Aqueles ganhos com grandes quantidades, grandes movimentações, onde todos ganham mais gastando menos, né, sendo mais ágeis, tendo serviços concentrados e, portanto, de melhor qualidade, ok? E aproveitar toda a capacidade ociosa, né? Diminuir a ociosidade da empresa, da fábrica, para que todos ganhem, reduzindo custos, não é? Reduzindo despesas, fazendo com que a operação seja mais eficiente, não é? Trabalhando as parcerias entre as empresas de forma mais competente, remunerando cada um, não é? Cada competência no seu tempo e com o seu resultado, enfim, e fazendo a integração de todos, né, em função de um único administrador ou em função de um único objetivo, né, mesmo que ele seja temporário, como é o caso aí de uma conclusão de uma obra pública, não é, que reúne várias empresas buscando o mesmo objetivo, que é finalizar a obra ou partes daquela obra, conforme o contrato, para receber, ok? Legal, muito bom, né? Até aqui eu agradeço e continuaremos então na próxima aula.